se finda, um dia lindo que o Senhor nos deu. Eu peço aos irmãos que me acompanhem então na leitura da palavra em Efésios 3, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14, partido 14. Amém? Irmãos, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos ler assim, meditando bem em cada palavra. Que Paulo aqui ora, né, no momento que ele estava na prisão, né, imagina em tribulação, sofrendo por Cristo. Né, então vamos ler com bastante atenção, meditando em cada palavra. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a altura, a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, né? Vamos, acho que nós estamos, tem bastante espaço, vamos nos colocar de joelhos então, e orar e pedir, né, que o Senhor encha esse lugar com o Espírito dele, encha, né, os nossos corações quebrantes, nos faça sentir a sua presença. Amado Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, tua bondade e amor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Senhor, porque é por meio desse sacrifício, dessa grande dor que ele passou, que temos a oportunidade de estar aqui, te buscando, louvando, agradecendo, pedindo, Senhor, né, te entregando as nossas petições, os nossos problemas, enfim, a nossa vida entregando a Ti, ó Pai, com a certeza de que Tu tens o melhor para nós, que Teus planos são infinitamente melhores que os nossos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa agora o nosso coração, a nossa mente, purifica-nos. Que possamos, Senhor, estar abertos com o coração quebrantado, contrito, para ouvir a Tua palavra, ouvir do Teu Espírito. Que cada um aqui, Senhor, se entenda aí do privilégio que nós temos de ter a Bíblia na mão, de em liberdade estarmos aqui congregando com outros irmãos. Obrigada. Obrigada por se fazer, se revelar a nós, nos permitir conhecer-te, ó Pai. Obrigada, Senhor. Enche-nos, enche esse lugar, desde o menor, Senhor, né, a criança até o mais idoso, ó Pai. Toma o coração, que saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito e operantes, que sejam na nossa igreja, uma igreja viva, Pai, operante, que ama, Senhor, o próximo e o necessitado, e busca, Senhor, essas almas para Ti. Ó Senhor, limpa-nos, corrige, Senhor, toda a intenção do nosso coração que não esteja dentro da Tua vontade, para que o nosso louvor, a nossa adoração chegue e seja agradável a Ti, Pai. Ó Senhor, não desista, Senhor, de nós mesmo, né, com tantos defeitos. Pedimos ao Senhor, afasta de nós todas as tentações, venha a nós o Teu reino, seja feita hoje e sempre a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido ainda para continuar em pé. Nós vamos cantar o hino da oferta agora. 'Aleluia,
sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento Ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso que rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amém. Vamos orar então. O irmão agradece. Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cuja presença nos encontramos neste recinto para te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, pela eterna salvação em Cristo Jesus, e agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de nos ofertar os nossos ofertas, os nossos dízimos, que seja para a manutenção da tua igreja aqui na face da terra. Enquanto Cristo não voltar, nós estamos aguardando a tua volta, Senhor. Mas para isso precisamos fazer conforme está escrito pela tua santa palavra. Ser fiel até a morte, e Ele nos dará a coroa da vida eterna. Por isso que estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar e agradecer. Abençoa todos os queridos teus filhos que ofertaram e aqueles que não puderam. Da mesma forma, seja agraciado por intermédio do teu Santo Espírito. Pedimos a tua bênção e a tua direção sobre esses valores que foi depositado aqui. Que seja para a honra e glória do teu nome. E assim oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou passar só uns recadinhos. Amanhã nós teremos o culto em Jaraguá, né, da irmã Clarice. Estão todos convidados. É importante, irmãos, que a gente vá, né, porque isso fortalece aqueles irmãos que estão iniciando na fé, recém-batizados, né? Eles se sentem acolhidos, queridos. Então, faça um esforço, irmão, para se fazer presente lá também, né? Nós vamos um pouco mais cedo, uma turma vai um pouco mais cedo para aproveitar, já almoçar na Malve. Leve as crianças, né? Quem tem crianças. Enfim, vamos já aproveitar e ficar mais um dia em comunhão, né? E junto a outros irmãos lá fortalecê-los também, porque temos orado, né? E é nosso desejo que logo tenhamos uma igreja lá também. E não esqueçam, né, irmãos, de colocar os irmãos de Jaraguá em suas orações, tá? Terça-feira, lembrar, né, que terça-feira também nós temos o culto de oração, que é um culto muito gostoso, né? A gente lamenta que venha ainda um pequeno número. Gostaríamos que os irmãos também se lembrassem, viessem, sabe? Eu sei que muitos trabalham, eu também já tive filho pequeno, sei que é corrido, mas isso nos fortalece,
né? A gente compartilha das nossas necessidades, também das nossas, né, dos milagres que o Senhor faz no dia a dia, né, no nosso dia a dia. Então, também peço que façam um esforço, venham conosco, né, orar toda terça-feira, às 20 horas. Também lembrando que ainda temos aula de violão, de música, com o irmão Sandro. Tem vaga ainda, né, irmão? Então, quem tiver interesse, é uma aula gratuita, gente. Nossa, quem aí tem o dom, ou gosta, ou ainda, enfim, tem uma vontade de aprender e saber se leva jeito, venha fazer. Né? É uma oportunidade, né? Um curso, né, fora é tão difícil às vezes a gente pagar, então o irmão está dispondo do tempo dele, né? Temos instrumentos, a gente tem disponibilizado também. Então, quem tiver, nós precisamos, né? Aqui sempre a gente tem necessidade, né? A gente sempre pede e precisa de irmãos aqui para o louvor, né? Para que haja um rodízio, né? E o Senhor se agrada também, né? Ele quer ver pessoas adoradores, né, diferentes aqui também. Temos também a venda de espetinho, né? A irmã Neia pediu para avisar que os adolescentes vão fazer mais uma promoção, né, de venda de espetinho para arrecadar verba para o departamento, tá? Eles têm um retiro em fevereiro, né? Então, desde já, eles estão se programando, se organizando, né, para esse retiro. E ninguém tem dúvida de que a gente precisa investir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas crianças, porque o mundo está aí tentando de todas as formas, né, afastá-los da família, né, incutir as coisas do mundo. Então, vamos apoiar, né, um pouquinho que você puder, já ajuda aí, né, na soma, ajuda e muito, né? Também lembrando que esse mês, no último final de semana, 25/11, teremos Santa Ceia. É a última Santa Ceia do ano. Então, desde já, os irmãos também se preparem, né, venham, e que a gente comungue, né, desse exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, né, a Santa Ceia. Então, irmãos, seriam esses recados. Agora eu convido os irmãos também novamente a se colocarem em pé e vamos louvar, adorar, né? Solte a sua voz, levante a sua mão, esqueça Aleluia. que tem alguém do seu lado, feche os seus olhos, né? E com louvor, com grande, né, louvor e força e amor ao Senhor, vamos adorá-lo. Eu aprendi qual é o valor que o sonho alcança. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Oh, 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 oh.
vitórias. Hoje eu olho pra trás e a minha frente eu sei, existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Eu abro meu coração. Nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, será que nós conseguimos reconhecer que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor? Já parou para prestar atenção quantos livramentos que Ele pode ter nos dado sem a gente perceber? E sem contar aqueles que você já sabe. Pelos livramentos que você já conhece, pelas doenças que você foi curado, pelos acidentes que você foi livrado, nós já podemos levantar as mãos e falar: obrigado, Senhor, por ter até aqui o Senhor tem nos sustentado. E sabe por que isso? Porque o nosso Deus prometeu que Ele cuidaria de nós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso já me dá alegria, porque eu posso confiar que Ele vai cuidar de mim. Amém? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Te adoramos, ó Deus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, pra mim.
nós falhamos, Deus continua sendo fiel conosco. Mesmo quando nós fazemos errado, Ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de nos amar porque falhamos. E esse louvor que nós vamos cantar agora diz que assim, às vezes nós temos que lutar contra vozes que vêm dentro de nós dizendo: você não é capaz. Quem é você para estar neste lugar? Ou o que você está fazendo aqui? Não deixe que o inimigo lance sobre você, porque a Bíblia diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de nós. Então não permita que os maus pensamentos te afastem da presença do Senhor. E mesmo que nós estejamos em luta, em guerra contra nós mesmos, com os nossos maus pensamentos ou maus sentimentos, Ele nos diz uma coisa: eu te chamo de meu filho, de minha filha. Tu és o meu servo, a qual eu dei a minha vida por você. Você não merecia, mas eu te amo. Eu dei o meu filho naquela cruz por amor a você. Então não é porque nós merecemos, mas é porque a graça dele nos alcançou. E hoje nós somos livres, livres para adorar. Por que às vezes nós entramos da igreja e saímos da igreja da mesma forma? Porque nós viemos cheios de nós mesmos. Não permita sair daqui da forma que você entrou. Muitos às vezes estão do nosso lado, chorando, adorando, sentindo, e nós pensando: o culto foi vazio, o culto estava tão fraco. Mas nós não cultuamos para você, nós cultuamos para o nosso Deus. É a Ele a adoração deste lugar, é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. E Deus conhece um coração contrito, porque em meio a uma multidão de pessoas, Ele olhou para Jó e Ele viu a fidelidade de um homem. Então mesmo que você se sinta sozinho no meio da multidão, Deus está te dizendo: eu te vejo, eu te olho e eu te escolhi para estar aqui nesta noite, para ouvir a minha voz através dos louvores cantados, através da mensagem anunciada. Não olha para o homem, porque o homem falho, mas eu cumpro a promessa que eu dou a vocês. É assim que o Senhor nos fala, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Ele disse vai acontecer. E às vezes nós não vemos, nós falhamos em não ver e acreditar. Mas aquele que consegue ter fé no Senhor, você viverá coisas extraordinárias na presença do Senhor. Porque aquele que deposita a sua confiança, aquele que deposita toda a sua fé no Senhor, coisas grandiosas viverá na presença do Senhor. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Feche seus olhos e lute com toda a sua força. Senhor, eu não quero sair daqui. É como Jacó fez com aquele anjo. Eu não quero que saias daqui enquanto a minha bênção não me deres. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Você veio para cultuar ao Senhor, mas você também veio para ser abençoado pelo Senhor em alguma coisa que você precisa. Então, enquanto cantamos este louvor, diz para o Senhor: eu não consigo sozinho, mas se o Senhor for comigo, eu tenho força, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Nós estamos com o Todo-Poderoso, Ele é conosco em todas as nossas batalhas, independente se são grandes ou pequenas coisas, mas se nós crermos, se nós confiarmos, Ele é justo, Ele é fiel para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Amém?
Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Tive meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Como diziam os jovens que eu costumava subir nos montes para orar lá em Minas, Deus é bom e o diabo não presta. Essa é antiga, mas continua valendo, né? Queridos, eu vou cantar um louvor que é justamente o versículo que nós vamos ler para a mensagem dessa noite. Então, se você conhece a letra dele, canta comigo em nome de Jesus. É 2 trechinhos, uma estrofe e um refrão, tá? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Você pode dizer isso? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. De novo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Mais uma vez, declare: já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.
levarei, declare, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia, aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Se você trouxe sua Bíblia, leia nela. É a sua Bíblia de anotações, é a sua Bíblia de marcações. Quem aí costuma anotar, passar um marca-texto ou uma caneta quando está lendo a Bíblia? Levanta a mão. Olha, muita gente, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, quando vier na igreja, pode usar o celular, mas eu aconselho trazer a Bíblia. Não tem problema, não é pecado, né? Não é tão didático. Apesar de que eu acredito que a gente consiga gravar melhor estudando uma Bíblia de papel, marcando com marca-texto. Não tenha dó desse papel, tá? A santificação da palavra está quando você aplica ela na sua vida. Se essa Bíblia ficar toda marcada, você guarda ela na estante, compra uma outra nova e continue anotando, que o mais importante é você absorver o conteúdo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e o versículo de número 21. Quem encontrou diz amém. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, pela obediência da lei, se eu sou salvo porque eu consigo obedecer à lei, Jesus Cristo morreu em vão. Eu sou salvo porque eu creio naquele que veio e morreu por mim. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações esta noite. Deus querido, apesar de mim, das minhas falhas e fraquezas, que são muitas, nós precisamos Te ouvir aqui esta noite, Pai. E se o Senhor falar, nós sairemos daqui satisfeitos, porque viemos por causa disso, por causa do Senhor. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. Cristo, Tu és o motivo de nós estarmos aqui estudando a Tua palavra. Então ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tem um louvor que nós cantamos aqui que se chama Plano Perfeito. Para quem não conhece a letra do louvor Plano Perfeito, diz que o Senhor arquitetou tudo antes de Adão cair. Deus sabia que Adão cairia, Ele sabia que eu e você cairíamos. Mas no plano perfeito dele estava Jesus. Está Jesus. Quando Adão pecou, já foi uma promessa feita à serpente, a Adão e à mulher, sentenças. Mas a promessa e a sentença contra a serpente dizia que alguém, o descendente da mulher, pisaria na cabeça dela. Esse Jesus poderoso, Senhor e Rei, que foi profetizado em todos os capítulos, todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento, ele também foi profetizado especialmente pelo profeta Isaías. Ele diz que a virgem conceberia e daria à luz a um filho e colocaria o nome dele de Emanuel. Lá no livro de Zacarias, capítulo, se não me engano, capítulo 2, diz que num dia só, ele tiraria toda a iniquidade da terra, num só dia. Irmãos, como alguém teria poder de apagar todos os pecados de todo o mundo num só dia, de todos quanto receberem?
E todos aqueles que o recebessem, esses seriam feitos filhos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para que você fique alegre, satisfeito e contente por estar aqui esta noite, tá? Acredite, você não está aqui por acaso, você não está aqui em vão. Se você hoje não está tão perto de Deus como você já esteve, é porque o Senhor ainda tem aliança com você. Se você hoje está melhor do que você sempre teve, é porque o Senhor tem a mesma aliança com você. E por causa dessa aliança, Ele te chamou para adorá-lo. Você está numa casa feita de tijolos, cimento, madeira. E você está numa casa onde habita pessoas, onde cultua pessoas falhas e fracas. E com certeza um pastor que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo, vai te decepcionar em alguma coisa. Então não crie expectativas sobre ninguém, a não ser sobre Jesus. Porque Ele é fiel. Ele é tão fiel que Ele falou que vai voltar, então acredite. Ele é tão fiel que Ele falou que Ele iria estar conosco todos os dias da nossa vida, e Ele está. Mas Ele é fiel também a ponto de dizer que Ele vai lançar o ímpio e o pecador no lago que arde com fogo e enxofre. Então Ele vai cumprir. Esse Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu. E quando Ele morreu, Ele levou todo o pecado juntamente com Ele. E ao levar, Ele nos tornou herdeiros de Deus. Hoje eu e você, nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar a eternidade junto com Ele. Na verdade, a Bíblia diz que nós vamos reinar Ele. A Bíblia diz que nós vamos julgar as nações que estiverem em queda. Irmãos, você está aqui esta noite não é por acaso, porque não é todo mundo que está aqui esta noite. Quantas pessoas estão lá fora buscando os prazeres da vida e nem se importam com Deus, porque Deus tocou em você. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Ele te tocou. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A responsabilidade de estar feliz na presença de Deus é sua. Olhe para o Senhor e fala assim: poxa vida, eu fui salvo, fui redimido, sou uma nova criatura em Cristo, eu estou aqui, eu preciso me alegrar, eu preciso olhar para Cristo e estar satisfeito no que Ele fez. Porque a insatisfação vai me gerar um sentimento de não pertencimento a um plano de salvação, que é o plano perfeito de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, irmãos, ele disse isso. Ele disse assim: a vida que eu vivo agora, eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas, queridos, como que nós vivemos? O apóstolo Paulo, ele traz uma correção, e o título da mensagem de hoje é Começando e Terminando pelo Espírito. Se os irmãos depois quiserem, eu até aconselho que faça, pega o livro de Gálatas, lá no capítulo 1 e começa a ler. Se você ficar prestando atenção em cada frase que Paulo diz para aquela igreja, imagina assim, Paulo assentado, com a pena e tinta do lado, escrevendo uma carta para uma igreja que havia começado bem no Espírito, acreditando na obra de Jesus, milagres estavam acontecendo de todos os lugares, e eles começaram no Espírito pela fé. De repente, entra algumas pessoas dentro da igreja da Galácia e começa a introduzir, dizendo para eles que eles deveriam circuncidar para que eles fossem salvos. Porque eles precisavam fazer alguma coisa para ser salvos. Eles tinham que circuncidar e obedecer algumas leis e algumas traduções judaicas. E Paulo chega para eles e fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos induziu a vós, outros? Peguei uma versão daquelas mais antigas, né? Quem foi que induziu vocês a cair da graça de Cristo? Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês vão terminar na carne? E o apóstolo Paulo começa a discorrer alguns acontecimentos que ele fez. Ele fala assim: quando eu me converti, Paulo, ele viu uma luz, teve um clarão muito forte, ele caiu por terra, os olhos dele se obscureceram, e ele foi levado até a casa de um servo do Senhor, e Ananias esteve ali com ele. No terceiro dia Ananias impôs as mãos, Paulo recuperou a vista, foi batizado, e ele recebeu, irmãos, ele diz assim: eu não recebi de homem nenhum, mas o próprio Deus revelou para mim o evangelho dos gentios, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Ele recebeu esse evangelho e começou a pregar. Ele falou assim para os Gálatas: depois de 3 anos eu desci em Jerusalém, e daí eu fui encontrar com aqueles que são as primícias, aqueles que são as colunas da igreja, aqueles que realmente têm importância.
E Paulo diz para os Gálatas assim: e vocês não vão acreditar, de tudo que eles me falaram não tinha nada novo. Mas Pedro e Tiago disseram uma coisa para Paulo: olha, não se esqueça dos pobres. Ele falou assim: eu ouvi isso e eu faço isso com muito zelo. Mas de tudo que eles me comunicaram, nada me acrescentou. E quando eu contei o evangelho que Cristo tinha colocado no meu coração, por revelação, eles simplesmente estenderam a destra deles como um aperto de mão, dizendo: continue o que você está fazendo. Paulo dizia assim: do mesmo jeito que foi confiado a Pedro o ministério da circuncisão, para Paulo foi confiado o ministério da incircuncisão. Para quem está um pouco confuso, que talvez não conheça esse assunto, Pedro estava pregando para os judeus, para a nação de Israel, e Paulo estava pregando para os gentios, eu e você, que não teríamos naquele momento conhecimento de nada, que a nossa adoração era para os deuses gregos, para os deuses romanos, para qualquer coisa que aparecesse, a adoração era feita. E Paulo dizia: eu estou pregando Jesus Cristo crucificado, que se você acreditar, Ele vai transformar a sua vida. Onde Paulo passava, milagres aconteciam. A Bíblia disse, né, que até os lenços e aventais de Paulo era tirado e os espíritos malignos eram expulsos. E as enfermidades eram curadas, não por causa do pano que ele usava, mas por causa da fé. Assim como aquela mulher que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, não foi o tecido, foi a fé dela naquele que podia fazer. E Paulo estava ali como um representante de Cristo. E hoje Jesus chamou a mim e a você, dando esse mandamento: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles que creem, os sinais os seguiriam, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os doentes, os curarão. Se tomarem alguma coisa mortífera, nada vai acontecer. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que eu vivo, eu devo vivê-la na fé. Irmãos, quando eu estava procurando uma mensagem para trazer essa noite para os irmãos, só vinha na minha mente algo relacionado ao quanto eu devo submergir numa vida de constância com Deus. O quanto eu devo me entregar e me desconectar o máximo da vida que eu acho que eu preciso ter nesse mundo. Você precisa sim trabalhar, você precisa estudar, você precisa se organizar financeiramente, porque um cristão, ele deve viver de forma sábia nesse mundo. Mas ele não pode perder a essência de que tudo que é feito lá fora é para te dar uma base, um certo sustento para te manter na presença de Deus. Mas o que muitas pessoas acabam fazendo? As pessoas estão usando Deus e as suas orações para pedir para que Deus te sustente, para que você viva regaladamente a sua vida lá no mundo. Ou seja, estamos usando Deus para sermos abençoados e vivermos tranquilamente no mundo. Não, nós temos que usar os recursos do mundo para me sustentar no reino de Deus. Porque a nossa vida, agora ela já não me pertence. Se você ainda não acredita que a sua vida não é sua, talvez você precise entender e virar essa chave. Cristo vive em mim. E agora eu não vivo mais eu. Cristo vive em você. Por isso a vontade de Deus deve ser feita. Enquanto essa chave não virar, você não vai conseguir viver de verdade o plano que Deus tem para você. Você não vai sentir que chegou lá onde você deveria ter chegado. Você se tornará sempre um escravo do seu trabalho. Você sempre se tornará um escravo vivendo pelo salário, né? Vivendo pela aposentadoria, ou vivendo para estudar. Você vai ser escravo de todas as pessoas que tiverem à sua volta. Tudo vai te prender. Por quê? Porque você não entregou completamente a sua vida em Cristo e falou assim: Senhor, está nas suas mãos, cuida de mim agora. A insatisfação vai bater no seu coração todos os dias, porque é só Cristo que liberta. Pastor, mas se Cristo me liberta, eu já estou liberto. Mas você precisa viver isso. E olha o quanto é perigoso nós não entendermos. Quando o apóstolo Paulo, depois de 10 anos que ele foi em Jerusalém, ele voltou lá. E quando ele voltou, ele viu Pedro assentado numa mesa. Imagina aí Pedro assentado numa mesa, junto com alguns gentios. E quando Pedro percebeu que alguns da parte de Tiago, irmão do Senhor, estavam se aproximando, ele levantou da mesa e saiu de fininho. Tipo assim, eu não quero que me vejam, já que eu prego para que os gentios se convertam ao judaísmo, eu vou sair de fininho aqui, porque senão vão me criticar. Quando ele se levantou, Barnabé também levantou com Pedro. E vários homens de Deus ficaram dissimulados. Eles foram de verdade, eles foram hipócritas. Porque eles diziam uma coisa, pregavam uma coisa e estavam vivendo outra. Paulo disse assim: eu repreendi Pedro face a face, porque ele foi irrepreensível.
E eu disse para ele, como que você, sendo judeu, obriga os gentios a viver como judeu e faz um negócio desse na minha frente? O apóstolo Paulo já não é, eu achava que o apóstolo Paulo, nessa parte, ele era bem novinho de ministério, não, já tinha se passado mais de 4 anos que ele foi em Jerusalém, depois de 10 anos ele voltou, mais ou menos uns 14 anos de ministério. Ele até disse aqui, 14 anos depois, Gálatas capítulo 2, versículo 1, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Ele já tinha ministério, ele já tinha igrejas que ele já tinha plantado. O apóstolo Paulo ficava no máximo 3 anos num lugar e já plantava um presbítero e a igreja estava cheia. O apóstolo Paulo anunciou que ia para Éfeso pregar, quando ele chegou o cenáculo estava tão cheio que Eutico teve que assentar numa janela, e foi de lá que o coitado caiu. Aonde ele anunciava, as pessoas já estavam lá antes dele. Então ele já tinha uma bagagem. E quando ele repreende Pedro, imagina a vergonha do Pedrão, a coluna da igreja. Imagina a vergonha de alguém que está dizendo viver uma coisa e não vive. Irmãos, olha para cá, presta atenção. Você se diz um servo de Deus. Se você se diz, você deve viver como servo de Deus. Você diz que ama as pessoas, então na prática você tem que agir com amor. Porque a fé ou a profissão de palavras sem as obras é tudo morto. Nós temos que falar e temos que agir, nós temos que ser inteiros. É a palavra mais plena para isso, a palavra íntegro, que significa inteiros. Se você professa, você vive. Se você não vive, então para ser honesto, nem professe. Porque a partir do momento que você torna íntegro com aquilo que você fala e aquilo que você vive, você está agradando o coração de Deus. Mas é interessante que eu quero ler com os irmãos aqui, se os irmãos quiserem abrir comigo, em Gálatas capítulo de número 2. Diz assim, capítulo 2, versículo 20. Não, capítulo 2, versículo 14. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, aqui na repreensão contra Pedro, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado com Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isso aqui, na frente de todo mundo, repreendendo Pedro, dizendo: essa hipocrisia não pertence ao Senhor. Irmãos, quando eu e você somos inteiros, somos íntegros, nós podemos contar com a ação do Espírito Santo. Paulo teceu essas coisas para o povo da Galácia para dizer para eles: o que eu estou dizendo para vocês, o próprio Pai me revelou por meio de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo da graça que me conduz. E esse Espírito Santo que nós estamos anunciando hoje, que nós começamos por ele, porque você só está aqui hoje porque o Espírito Santo fez uma obra na sua vida. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É por causa dele que você reconhece que é pecador e fala: Senhor, me perdoa, e Ele te perdoou. É por meio dele que quando você pede perdão ao Pai, você se torna perdoado novamente. E Ele faz no nosso coração, na nossa vida, a obra da justificação, que Ele nos torna justos. Lembra, semana passada eu chamei o Davizinho aqui à frente e falei: olha, Deus nos torna justos. Mas entre a justificação e a glorificação, existe a santificação, que é uma obra que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida, com a nossa ajuda. Então eu quero ler para os irmãos um texto aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Se você for rápido de endereço, eu já vou lendo aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Ponto. Olha que legal. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o seu corpo é de quem? Do Senhor. O seu corpo é templo para que o Senhor receba adoração por meio desse templo. Gravem isso. E o Senhor para o corpo. Olha que interessante, o Senhor também é para o corpo. Ou seja, você é para Deus
Deus é para você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, por meio do Espírito Santo, Deus age na sua vida. Por isso nós precisamos manter limpo o templo do Espírito Santo. E aqui quando o apóstolo Paulo começa a tratar, ele fala dos pecados da imoralidade. Olha o que ele continua dizendo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Eu vou explicar uma coisa que demorei a entender. Talvez os irmãos falem assim, pastor, você demorou a entender isso? Eu entendi isso muito mais rápido. Presta atenção. O nosso corpo, depois que nascemos de novo, é do Senhor. E o Senhor é do nosso corpo. Beleza? E qualquer tipo de ação sexual que seja, ela é um pecado contra o corpo. Mas e se eu casar? A Bíblia diz que quando um homem toma uma mulher por casamento, eles se tornam um só corpo. Então continua sendo a mesma pessoa. Não há iniquidade nisso, desde que haja casamento. Ou seja, qualquer coisa fora do casamento é iniquidade, você está pecando contra o corpo. O restante dos pecados é tudo fora do corpo. Todos os pecados sexuais são dentro do corpo. Por isso há um afastamento do Espírito Santo da vida daquele que mantém esse tipo de pecado. Fujam, é o que Paulo está dizendo. Fujam da imoralidade sexual. Eu já disse isso aqui, eu preciso repetir porque está muito latente nos nossos dias. A dessacralização do casamento é algo que todos nós estamos vendo. Estão querendo banalizar o casamento de todas as formas possíveis. Colocando mais um, para virar um trisal, misturando os sexos, casando-se até com animais. Está ficando ao ponto de a gente falar assim, nossa, o casamento está ridículo. Por que isso? Para alguém chegar num nível da vida e falar assim, se tudo é assim, se o casamento se resume a isso, por que casar? Pronto, chegou onde o diabo quer. Porque a única forma de eu permanecer pronto para receber o Espírito Santo na minha vida é se eu manter a minha vida sexual diante de Deus de forma honesta, de forma justa, de forma bíblica. Porque senão não tem como haver um relacionamento entre eu e o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. O seu corpo é templo daquele que vai te levar, daquele que foi dado como penhor da sua herança. Quando Cristo vier, é pelo Espírito Santo de Deus que nós seremos resgatados. Ele está aqui hoje para cuidar de mim, de você. Por isso você precisa olhar para a sua vida, para como você está se conduzindo, para ver se isso realmente está de acordo com a palavra de Deus, não para você merecer subir, mas para você dar honra àquele que vai vir te buscar, se santificando, se purificando. Mas quando eu olho para o mundo, eu vejo que a maioria das pessoas, inclusive o povo de Deus, não está dando mais atenção para isso. E de verdade, como pastor, isso me preocupa. Porque como a gente para de falar de uma coisa, parece que aquilo é permitido, Eu lembro que eu tinha um funcionário que no começo dos dias que ele foi contratado, ele até chegava na hora, ou chegava atrasado 2, 5, 10 minutos. Mas eu não cobrava. Que eu tinha vergonha de cobrar dele. Eu pensava assim, ele tinha que se tocar, mas ele é meu funcionário. Mas eu pensava, eu não posso pagar muito para ele, mas mesmo assim, foi combinado. Ficava aquela luta e eu não tinha coragem de cobrar. Como eu não cobrava, ele começou a atrasar cada vez mais. Teve um dia que ele atrasou perto de 1 hora. Ele chegou perto das 9 da manhã, a gente abria a loja às 8. E aquilo me incomodou. Você sabe o que fez ele chegar mais cedo um dia? Nós contratamos uma moça bem bonita e ela chegava na hora certa, então ele chegava junto com ela. Porque quando a gente começa a deixar de falar aquilo que são as coisas triviais, importantes, imprescindíveis, a tendência é cair no esquecimento. É criar uma casca, é criar uma cauterização dos nossos sentimentos e a gente parar de viver. Queridos, Cristo vai vir buscar a igreja dele e eu quero subir. Eu quero estar preparado para subir.
E essa preparação depende de mim, a santificação depende de mim. O Espírito Santo já está fazendo a obra. Você está ouvindo isso essa noite, já é o Espírito Santo te dando a oportunidade de você consertar algo que você ainda precisa. Se alinhar com Deus. Até quando nós vamos levar desse jeito? E depois que eu faço isso, pastor, mas ainda me sinto sem lugar. Você precisa entender que você é um com Cristo. E a vida que você vive agora não é mais sua. É interessante que se nós vivemos pelo Espírito, em Gálatas 4, 6 e 7, diz o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. O Espírito de Jesus, ao clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também se tornou herdeiro. E nós não somos apenas herdeiros, nós também somos morada. Olha o que Efésios 2:19 diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Todo edifício é ajustado e cresce. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Queridos, todos nós estamos em construção. Presta atenção, isso é muito importante. Você está em construção, eu também. Você quer que essa construção chegue ao ponto de Deus te colocar na estatura da plenitude de Cristo? Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante. Que Ele deu ministros, pastores, mestres, apóstolos, profetas, para que todos os santos cheguem à medida da plenitude da estatura de Cristo Jesus, à perfeita varonilidade. O Senhor está nos edificando, mas parece que às vezes nós estamos complicando o trabalho do Senhor na nossa vida. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda tem uma responsabilidade na sua mão de se santificar. Tem uma responsabilidade na sua mão de falar assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu vou sair desse círculo de amizade. A partir de hoje eu vou resolver essa área na minha vida, porque agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ainda que essas mensagens estão cada vez menos sendo pregadas, queridos, elas continuam sendo verdade. Porque é a revelação de Cristo para Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. O evangelho que Paulo pregou chegou até nós, segundo a vontade de Deus, para essa igreja, para todas as igrejas que querem seguir fielmente a Deus. E eu te pergunto, qual que é a resposta que você dá para o Senhor? Repetindo uma frase muito conhecida que os irmãos normalmente falam: se hoje o Senhor pedir a sua alma, o que você tem preparado para aquele a quem te pedir? Nós somos salvos pela fé em Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos mais nossos. Maria, a senhora não é mais da senhora, a senhora é de Cristo. Eduardo agora é de Cristo. O Bruno é de Cristo. Daqui a pouco vai ser batizado, né, Bruno? Mas é de Cristo. Todos vocês são de Cristo. Mas você vai falar assim: Senhor, me empresta o meu corpo só um pouquinho, que eu preciso dar uma usada nele. E você vai lá e faz com o seu corpo o que você quiser. O Espírito Santo que começou a obra da regeneração na sua vida, ele vai conduzir e vai terminar essa obra no Espírito Santo com a glorificação. Porque chegará o dia, se fosse hoje, imagina só, acabou o culto, um barulho lá fora, um clarão muito forte, como eu imagino. Vamos todo mundo olhar o que está acontecendo, a gente olha para cima, quem que é? Quem que é? As trombetas tocando e Jesus descendo. Aí tem aquela piadinha antiga: você fica feliz ou sobe feliz? Irmãos, Cristo está nos chamando para o arrependimento. Às vezes, eu e você precisamos voltar aos fundamentos da fé, ao arrependimento dos antigos pecados, à confissão. Às vezes a gente ora e nem confessa para o Senhor as coisas que nós temos visto, pensado, maquinado. Já nem arde mais no coração quando a gente fala da vida de alguém. Antigamente doía, depois não dói mais, porque cauteriza. Cauteriza, você vai ficando aquele pecador grosso mesmo, que nada mais incomoda. E você pensa: se eu cair, daqui a pouco eu volto. Se eu mentir, é só eu fingir que não menti, né? Se eu xingar, eu deixo passar, só não xingo de novo, daqui a pouco volto normal. Estou falando dos cristãos, né? Se eu adulterar, é só fazer bem feitinho que ninguém vai ver, está tudo bem.
Estamos cauterizados. O Espírito Santo está falando todo dia, mas a gente não escuta. Sabe quando você enfia a sua cabeça debaixo de um monte de água, aqueles chuveiros fortes, ou numa cachoeira é melhor, e você não consegue escutar mais nada ao seu redor? É o Espírito Santo tentando falar com você, ouvindo tantas vozes lá de fora. Como que você vai ouvir a voz de Deus se a sua cabeça está cheia de outras vozes? Como que isso vai entrar no seu coração se você não consegue dar espaço? Não sei se tem alguém aqui essa noite com esse sentimento, necessitando buscar mais do Senhor, precisando estar mais cheio do Senhor. Mas eu quero convidar todos a ficar de pé, em nome de Jesus. Se você sente necessidade de voltar e acha que hoje é o dia, irmãos, eu acho que o dia mesmo foi ontem, né? Hoje não. Mas se ontem você não fez, é melhor fazer hoje do que deixar para amanhã. Feche seus olhos aí no seu lugar, abaixa a sua cabeça e começa a cochichar você e o Senhor. E começa a falar: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa também por isso. Senhor, eu confesso aqui os meus pecados. Não quero mais ficar longe da presença do Senhor, eu não suporto mais. Eu temo passar a eternidade longe do Senhor, mas não só por isso, eu fui chamado, eu sou um filho, eu fui escolhido, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, mas eu estou vivendo a minha vontade, não a sua. Então peça: Senhor, me perdoa, me santifica. Faz a sua oração com o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso. Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu
seu perdão.